Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês tudo que eu li nessas últimas semanas. Faz algum tempinho aí que a gente não tem um fofoquinta por causa de Bienal, por causa de maratona, por causa de correria da vida. Peguei Covid também de novo na Bienal. Muitos de vocês aí viram no vídeo passado de Book Haul eu falando que tava muito empolgado pro segundo final de semana e autógrafo, isso aqui. Então, né, não rolou. No final das contas, o Pob ficou em casa. No momento desse vídeo já aconteceu, já autografei. Ê, finge que tá autografado assim, ó. Ê. Mas, nesse meio tempo aí de últimas fofoquintas, eu li muita coisa boa. Eu li 4 livros que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, um deles é uma releitura e que eu tava muito empolgado pra esse lançamento. Eu dei a louca e eu li de novo. Mas antes de eu começar a compartilhar, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais pra acompanhar mais de perto, né? Coisas extras que não vão aqui pro canal. E também, se você quer mais conteúdo, se você quer estar muito próximo aqui de Geeks Freak, se tornar um Freaker oficial, você pode se tornar um membro e assinar o programa de apoio que tá aqui embaixo na descrição. Os membros já sabem das informações muito antes, né? Todas as informações de maratona, por exemplo, que tá rolando agora já, eles já sabiam muito antes. Vai ter um projeto aí em agosto no Clube do GF, que também tá super legal e o pessoal já tá por dentro do que vai rolar. Então, assim, os membros estão sempre recebendo coisa antecipada, ganha marcador, tem leitura conjunta, enfim, um monte de coisa. E você super ajuda o meu trabalho também, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou começar com a releitura, mais fácil. O que acontece? Esse mês lançou uma coisa chamada A Guerra da Papoula. Sim, ele voltou. Que é Pop War, né? Que eu li em janeiro. Eu trouxe pra vocês a opinião. Eu fiquei muito empolgado desde a primeira vez que eu li esse livro. E eu li as continuações do 2 e o 3, um colado no outro. Era fevereiro, comecinho do ano, eu já tinha lido a trilogia inteira. Isso é muito raro de acontecer comigo, porque normalmente eu dou um espaço entre os livros da série pra não enjoar, ou simplesmente porque, tipo, ah, beleza, agora eu quero ler outra coisa. E eu não queria ler outra coisa quando eu li Pop War. Eu fiquei muito investido nessa história. E eu fiquei muito querendo saber o que ia acontecer. Eu tava apaixonado pelo estilo de escrita, pelo universo, pelo sistema de magia, por tudo. Então eu fiz essa coisa aí de ler tudo, né? E daí lançou-se pela Intrínseca essa edição A Guerra da Papoula, que está muito incrível, por sinal. Ó, ele tá com todas as ilustraçõezinhas e por dentro ele tá muito bonito, ó. Ele tem esses negócios aqui e uns detalhes com flores, assim, que tá muito, muito incrível. Eu fiquei curioso pra ver como que tava a tradução, eu fiquei curioso como que esse livro ia fluir em português. E daí eu li. Assim, não faz o quê? 6, 7 meses que eu li o primeiro? Não faz. Mas daí eu li de novo? Eu li porque é o meu jeitão, entendeu? Tanta coisa pra ler, eu vou reler o livro que eu já li, porque eu amo. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. A Guerra da Papoula, vamos lá. Vou compartilhar. Inclusive, nessa nova leitura foi tão incrível quanto a primeira. Esse livro é sensacional, não canso de enaltecer. E eu tenho algumas opiniões também, algumas coisas que eu percebi lendo ele de novo. E esse livro vai falar sobre a Rin. E a Rin, ela mora numa nação que passou por muitas guerras e teve muitas tretas. Eles, inclusive, têm um país vizinho ali onde tinha um povo muito forte em relação a uma magia específica ali. Eles eram muito, muito fortes mesmo e as pessoas se sentiam oprimidas por eles. Daí teve uma guerra e todo mundo morreu. Enfim, mó treta lá. Só que agora tá tranquilo, tá calminho, tá... Entendeu? A nossa Rin, no começo da história, você vê que ela tá sendo, não forçada, mas ela tá sendo encaminhada aí pra casar com um cara, meio que ela não tá afim desse casamento arranjado. Pra ela sair disso, a única opção que ela tem é se inscrever numa academia militar. Que é uma academia militar que, assim, pra ela as chances são muito baixas, porque ela vem dessa zona mais rural, as pessoas que entram pra essa academia, elas se preparam pra entrar ali a vida toda, sabe? Quando são crianças, eles já nascem sendo preparados em combate, em não sei o que, em inteligência, em história sobre o reino e tudo mais. Então ela quase não tem preparação nenhuma, só que ela decide que ela quer entrar, porque ela não quer ficar nesse casamento. Aí ela estuda pra caramba, ela se puxa, ela fica dias sem dormir, não sei o que, ela vai com um cara lá que ajuda ela também. E no fim das contas ela entra nessa academia. Ela vai começar o treinamento dela, onde ela vai aprender as coisas que junto com todo mundo. E também ela vai ter aulas particulares com um professor que vai ensinar ela um pouquinho além, que vai nessas coisas aí, começa mais as coisas mágicas, psicodélicas, tudo mais. E no meio de tudo isso, a gente vai ver o start de uma treta política, de uma guerra. E essa guerra vai perdurar para os 3 livros da série. E é uma guerra, assim, doida, que acontece muita coisa, muito real, muito vívido mesmo. E a autora, ela sabe muito bem fazer a dinâmica dessa guerra para nunca ficar chato, sabe? Para nunca ficar monótono, nunca ficar repetitivo. Sempre tem alguma coisa rolando, sempre tem alguma treta, alguma reviravolta, alguma traição, alguma coisa que você fica realmente maluco para ler os 3 livros de uma vez, né? Felizmente a gente, por enquanto, só tem o primeiro, mas com sucesso desse livro, com certeza eu acho que, né, logo aí vêm as continuações. Esse é o básico da sinopse que eu posso contar pra vocês. Tem mais alguma coisa?
Acho que não. Ah, tá. A Rin, ela é uma garota de pele mais escura comparado aos outros pessoal ali da academia. E ela também, justamente por ela vir dessa zona mais rural, dessa zona mais pobre, ela sofre muito preconceito ali na escola. E, enfim, ninguém dá nada pra ela. E, obviamente, né, como ela é protagonista da história, a gente vai ver a ascensão, vai ver ela se tornando realmente uma pessoa poderosa e tudo mais. Esse é um livro que tem muitas camadas e muitos estilos diferentes, como série no geral. Porque a gente tem esse momento onde a gente tem uma coisa meio Dark Academia, um negócio meio ali nesse ambiente de escola, de coisa, treinamentos, intrigas e amizades e tudo mais. Depois a gente já tem uma coisa mais guerra mesmo, e batalhas, e ir pro campo, assim, pessoas com espadas, pessoas com poderes. Depois a gente tem também momentos onde a história fica mais calma e eles começam a fazer estratégias e conversar sobre estratégias. Nos outros livros a gente tem momentos onde já começa uma coisa meio em cima de um mito, e esse mito também tem muita coisa mágica que rola em cima disso. Então assim, é uma série muito completa. É muito legal você ver a Rin crescendo como pessoa e aprendendo coisas e fazendo amizades. Principalmente quando você já sabe, no meu caso, pra onde a história vai levar. Gente, essa menina, ela leva chulapada, viu? E é legal isso, porque, tipo, ela é uma protagonista imperfeita. Ela é uma pessoa muito real. Ela não é aquela protagonista heroína de tudo, sabe? Ela não é 100% a melhor do mundo. Ela aprende coisas, mas ela também erra muito. E ela sofre as consequências desses erros. Ela leva chulapada. E daí ela aprende com esses erros de novo. E daí ela vai lá, acontece. Isso vai se repetindo, se repetindo. E ela, como pessoa, como uma personagem muito real, ela sempre continua crescendo. E isso é fenomenal. É muito interessante também a forma como a autora pegou conflitos de países reais e trouxe pra história. Então, tem um pouquinho, assim, da Guerra do Ópio, né? Baseado em fatos reais, no caso. Tem a questão da ocupação da China pelos japoneses. Acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, a gente vê que é muito similar com a nossa história que aconteceu mesmo, só que ela mudou o nome dos países, o nome das nações. Mais pra frente a gente tem, nos outros livros a gente tem a introdução de um pessoal ali que você claramente percebe que são os europeus, entendeu? Então é muito legal esse paralelo que ela faz, é muito sutil. Você começa a perceber enquanto você tá lendo, e eu acho que não tanto precisão histórica, mas a precisão da autora em trazer o que é uma guerra de verdade, sabe? Isso é muito bacana. Como eu disse, a gente tem essa treta política por causa dessa raça que sumiu do mapa, que todos foram mortos, e isso vai dar muito pano pra manga, tá? Preste muita atenção nesse detalhe. Um personagem que eu amei reencontrar e que eu percebi que ele estava muito querido no meu coração. Meses depois eu ainda tinha uma lembrança muito forte, muito boa dele, é o Jiang, que é o professor que vai ajudar a Rin a desenvolver os poderes dela, a despertar aí para esse poder. E esse poder, esse sistema de magia, eu falo que ele não necessariamente é um sistema de magia, é uma coisa diferente, porque ele tem a ver com acessar os deuses através de entorpecentes, aqueles através de drogas. Então ela usa umas drogas lá e ela fica meio doida, e através dessa viagem psicodélica dela, ela consegue acessar um templo ali onde estão os deuses, e ela conversa com esses deuses, e esses deuses cedem poderes pra ela. E é assim que ela consegue então trazer desse mundo sobrenatural, espiritual, imaginário, o que for, pra vida real e usar esses poderes. Então é bem diferente. E o Jiang, ele é muito legal, porque ele é muito tipo assim, bicho grilo. Ele é muito de humanas, ele é muito vendendo colar de concha, entendeu? E ele é maravilhoso. E assim, entrei em contato com ele de novo nessa releitura, e eu só fiquei tipo, ai, que saudade que eu tava de você. Acho muito importante também, não vamos deixar de ressaltar esse ponto, que esse livro, ele é um pouco pesado em alguns momentos. Ele tem alguns gatilhos bem intensos mesmo. Cuidado, tá? Principalmente tem uma cena em que não é descrita coisa acontecendo, mas uma pessoa conta que aconteceu com ela, mas a forma como ela conta é muito pesada em relação a estupro, em relação a violência, e essas coisas são um pouquinho gráficas, tá? Só deixando aqui um disclaimer que tem esses gatilhos no livro, e é uma coisa que eu não vejo muita gente falar, é importante a gente ressaltar, porque ele vem do nada, tá? Tipo, não é no começo da história, você tá aproveitando a história lá. Aí ali em 70% você se depara com uma cena dessa, muito pesada, pode ser um choque. Mas o livro, assim, ele é de uma maturidade impressionante, tanto no desenvolvimento do livro, quanto nas teias políticas que ele vai criando, e as formas como você nunca sabe em quem confiar, e como todos os personagens, assim como a Rin, são muito reais, e são pessoas que em um momento elas estão de um jeito, em outro momento elas estão de outras, porque alguma coisa aconteceu que mudou a mentalidade, então o conflito já muda também, e você fica, a Rin principalmente, ela fica jogada nesse conflito de interesses, e você nunca sabe em quem confiar. É um livro muito sobre raiva, sobre dúvidas, sobre medo, sobre
sobre guerra, né? Até costumo brincar que daqui pra frente é muita desgraça acontecendo. Essa série inteira, os 3 livros, é só pauleira, entendeu? É só coisa ruim acontecendo. Mas isso no bom sentido. Porque, como eu disse, é sobre tomar decisões que vão trazer consequências. É muito fácil a gente ver livros de fantasia, livros no geral, onde os personagens fazem coisas e tem uma consequência ou outra ali, mas aqui a gente vê consequências de verdade, consequências que aconteceriam na vida real. A protagonista, mais uma vez, ela se lasca e ela cresce, e ela aprende, e ela se lasca de novo, e ela aprende de novo. Ela tem camadas boas, ela tem camadas ruins, não necessariamente ela vai se tornar a melhor pessoa do mundo, ela às vezes vai tomar decisões que vai prejudicar muita gente, e a própria protagonista pode acabar virando uma vilã em certos momentos. Então, são muitas camadas. É muito bom. Não é o Felizes para Sempre de uma fantasia comum. É um livro de guerra com resolução de uma guerra. Povo desolado, coisas destruídas, pessoas quebradas, e é sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. E as cenas de ação também são muito memoráveis, coisa de filme mesmo, sabe? Enfim, muito bom, não canso de enaltecer, leiam A Guerra da Papoula porque é fenomenal. Bom, eu também li Os Abismos, da Pilar Quintana. Esse livro eu tenho nessa edição do Intrínseco, não tem edição final, né? Tenho nessa capinha, mas vou pedir pro Rodolfo deixar aqui a capinha final pra vocês. Também é muito bonita, eu estava tentada a comprar esse livro e ter ele 2 vezes, porque eu gostei muito. E eu queria também ter a edição final. E ele é um livro curtinho também, eu tava precisando de uma coisa leve. E Os Abismos, que não foi, na verdade não foi leve, depois desse plot twist, né? Que a história foi um pouquinho pesada também. Esse livro vai contar sobre a Cláudia, ela é uma criança, ela tá ali junto com a mãe e com o pai. A situação na casa dela é um pouco complicada, porque a mãe percebe-se que ela tá um pouco avulsa ali, ela tá um pouco desligada, ela tá um pouco fria e até ela tem alguns momentos em que ela maltrata um pouco verbalmente a filha, ela fala algumas coisas que não são tão bacanas, e o casamento dela com o marido ali, enfim, com o pai da Cláudia, também tá meio assim, e a mãe, ela começa a ficar obcecada por histórias em que vem nas revistas de celebridades que se mataram. Então a menina fica assim, minha mãe tá um pouco obcecada demais com suicídio. O que será que está rolando? Então ela começa a ver algumas atitudes da mãe, algumas coisas que vão acontecendo. Ela mesma começa a se questionar sobre vida, sobre morte, sobre a existência no geral. E ele é um livro super rapidinho de ler, tá? Ele é super curto. A edição do Intrínsecos, ela é padrão, né? Mais grandinha assim. Mas o normal, se eu não me engano, ele é bem pequenininho. Enfim, coisas vão rolar. Eu não vou falar muito porque ele é um livro realmente muito curto, mas ele vai lidar com essa questão de depressão, de suicídio e tudo mais. Então tem alguns gatilhos, é um livro um pouquinho mais pesado. O que eu achei, a minha primeira impressão, eu sabia que era uma protagonista criança, então eu fui esperando aquele tom de criança. Só que não é. Ele é um livro um pouquinho mais frio. Ele é um livro narrado de uma forma como se a menina, a Cláudia, tivesse crescido, já tá adulta, contando a história dela quando criança. Então você vê que tem esse tom de um adulto contando do ponto de vista criança, e não tem realmente aquela inocência, aquele tom infantil na narração, o que tá tudo bem também. Eu gosto muito, eu amo quando a narração tem aquele tom de criança narrando, de coisa mais inocente, aquela coisa fofinha, de guardar no potinho. Aqui não, aqui já é uma coisa mais séria, e também achei uma pegada muito bacana, e depois faz muito sentido, inclusive. A dinâmica da família é muito interessante, porque no começo você não entende muito bem o que tá rolando, você não sabe qual vai ser o rumo da história por algum momento ali, acho que uns 20, 30%. Eu não sabia exatamente pra onde a trama tava indo, a gente tava acompanhando o dia a dia, as coisas ali dessa família, até que você começa a perceber esses comportamentos, e um comportamento vai ligando com o outro, aí você fica, tem caroço nesse angu, sabe? A tensão, ela vai se criando aos poucos, né? Chegou ali na página mais ou menos 70, eu tava muito investido no que ia rolar, eu queria muito saber, assim, é porque é um livro que ele não tem muitos grandes acontecimentos, sabe? É uma coisa mais diária, mas ainda assim você fica preso, como se estivesse assistindo um negócio rolar, e você fica muito querendo saber o que vai acontecer. Como eu disse pra vocês, a mãe, ela é muito fria, então ela não tem muita coisa do acalento e do amor materno, e o amor dentro de casa. Isso é uma temática que a gente vê bastante também no Pequena Coreografia do Adeus, por exemplo, da Aline Bay, que eu amo aquele livro. A gente tem isso aqui, dessa coisa de o quão isso afeta a criança, o quão isso afeta o crescimento e a formação. E daí a gente vê, quando você começa a perceber que a Cláudia, ela teve essa formação um pouquinho mais fria, da mãe um pouco distante, aí você fala, nossa, faz total sentido a narração também ser fria. A narração não ser a coisa fofinha guardar no potinho de uma criança que eu queria ver. Aí você fica, nossa, genial. Logo mais, assim, não demora muito pra gente ter treta de divórcio, e puxação de cabelo, e gritaria, e traição, e rola um monte de coisa. Aos poucos o livro vai ganhando essa profundidade, essas camadas
pesadas, onde vai tratar sobre abandono, sobre suicídio, sobre depressão. E a forma dele contar isso é muito interessante, é muito diferente. Ele faz essa ligação com os abismos, né, que é o próprio nome do livro. Acho que é o conceito que a autora trouxe pra falar sobre isso, bem bacana. E se pá, eu acho que esse jeito mais frio me deixou muito mais triste do que se fosse uma escrita floreada, do que se fosse contando daquela forma propositalmente pra te emocionar, sabe? O livro ele não faz isso. Eu acho que a forma mais crua dele me deixou mais triste ainda com o que estava acontecendo e sentindo pelos personagens. Tem alguns momentos bem pesados nas entrelinhas. O final, ele é bem aberto, mas de uma forma boa. Eu amei que ele ficou aberto, porque realmente é a vida, sabe? Você nunca sabe o que vai rolar, e a vida de um dia tá de um jeito, do outro dia tá de outro. Você até acha que tem mais páginas depois, você fala, nossa, mas que fim deu pra esses personagens? E é algo que acho que nem os próprios personagens saberiam dizer qual seria o fim deles nessa história, sabe? Então, é muito interessante esse livro. Eu curti muito porque isso só reforçou ainda mais a mensagem que a autora quer passar. Os Abismos, super recomendo, é uma autora latina, Pilar Quintana. Eu fiquei apaixonado, eu quero muito ler A Cachorra agora, que é um outro livro dela que eu tenho em e-book. Um dia eu vou ler, mas eu quero muito ler porque eu gostei, fiquei muito interessado no estilo dela, é um estilo bem diferente. Daí eu li uma autora que eu já conhecia, que eu já amo demais, que é a Liane Moriarty, então eu li O Segredo do Meu Marido. Eu já tinha lido Pequenas Grandes Mentiras, que eu sou apaixonado, eu amo demais. Li o livro, vi a série, enfim, amo. Eu tenho a história de cabo a rabo na minha cabeça, é uma história muito memorável, eu adorei Pequenas Grandes Mentiras. Então, assim, estava com expectativas pro Segredo do Meu Marido, muitas expectativas. Só que esse livro, eu senti que ele foi escrito um pouco antes do... Eu não sei se ele foi o primeiro livro da autora, ele é de 2014. Dá pra perceber um pouco na evolução da escrita da autora. Então, O Segredo do Meu Marido, eu achei ele um pouco inferior ao Pequenas Grandes Mentiras. Pequenas Grandes Mentiras eu amei muito mais. Mas ele também é muito bom. Ele também traz um desenvolvimento da narrativa ali que é muito interessante, que as coisas vão se conectando de uma forma bem bacana. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar 3 personagens, são 3 pontos de vista? Acho que é, né? É a Cecília, a Rachel e a Tess. A Cecília, ela tá ali feliz com o marido dela, com as filhas dela. O marido, ele viaja bastante a trabalho, e numa dessas viagens ela encontra no sótão da casa dela uma carta. E essa carta é do próprio marido pra ela, falando assim, só abra essa carta no dia que eu morrer. Porque tem um grande segredo ali dentro. E ela fica encucada com essa carta, ela fica obcecada, meu Deus, o que será que tá escrito ali? Será que ele tá me traindo? Será que ele tá contando nessa carta que nessas viagens ele pulou a cerca 300 vezes, eu tô com um chifre desse tamanho? Aí ela fica com essas questões, tá? E daí, eu vou dizer pra vocês, isso não é um spoiler, porque eu não vou contar o que tá na carta, mas a gente acaba descobrindo mais ou menos ali na metade do livro, tá? Então ainda vai acontecer muita coisa, mesmo depois dela descobrir esse segredo do meu marido. Aí a gente tem a Rachel, ela já é mais uma senhora ali, ela já é mais adulta, mais velha, no caso, e ela perdeu a filha. A gente vai entender melhor depois o que aconteceu, e as únicas pessoas próximas dela ali estão se mudando. Ela mora na Austrália, se eu não me engano, e as únicas pessoas próximas dela estão se mudando para os Estados Unidos. Então ela perdeu a filha, as pessoas que estão perto dela já querem ir embora, quer deixar ela sozinha, então ela tá na merda, entendeu? E por último a gente tem a Tess. A Tess, ela é casada com um rapaz e ela tem uma amiga muito próxima deles, e os 3 têm uma agência de marketing, de publicidade ali. Daí no começo da história, logo no começo, os 3 sentam pra conversar e o marido dela e a amiga dela falam assim, a gente se apaixonou, e agora o que é que a gente faz? Como a gente pode resolver essa situação? E eles têm um filho juntos, tá? Então ela fica assim, vai a merda, vocês dois, né? Vocês se aproveitam aí que eu vou embora. E ela vai pra Austrália também. Então onde vai ser o cerne da nossa história? Tá todo mundo ali na Austrália. É na Austrália? Acho que é. Enfim, ela vai, pega o filho e vai ficar na casa da mãe, que a mãe tem algum problema ali também, um problema nas pernas, se eu não me engano, ela fica na cadeira de roda, enfim, ela vai cuidar da mãe e deixa eles lá também, que se lasque, sabe? E lá ela vai conhecer um outro rapaz, enfim. Essas personagens, a Rachel, a Tess e a Cecília, elas vão se conectar de alguma forma, porque vai ter uma coisa muito parecida com Pequenas Grandes Mentiras, que é essa coisa de mães com filhos e levam o filho na escola, daí ali na escola elas se encontram e conversam, uma coisa que tem muito, sabe, ali no Pequenas Grandes Mentiras, todas elas têm filhos e elas são mães que estão ali trabalhando e tendo que levar o filho na escola, e a vida de classe média alta, né? Enfim, os grandes problemão que elas têm, e daí vai ter todas essas interações. Aqui ele lembra um pouquinho disso também. Eu achei esse aqui um livro um pouco mais denso, um livro um pouco mais prolixo do que o outro. Pequenas Grandes Mentiras já é uma coisa mais dinâmica, mais fluida. Aqui ele é não diria
diria enroscado, mas ele é um livro que não flui tanto rápido e assim, aquela leitura que, nossa, meu Deus, como fluiu, igual o outro, mas também é muito bom. O começo é bem introdutório, ele tem dezenas de personagens, eu recomendo você, qualquer livro da Liane Moriarty, na verdade, eu percebo que tem 50 personagens, então eu sempre recomendo, eu fiz isso me ajuda demais. Faz uma fichinha com o nome dos personagens, o que é cada um, pra você não se perder. Isso me salvou em Pequenas Grandes Mentiras, porque ela tem um jeito de começar a história, onde ela vai falando de personagem um atrás do outro, é fulano, é mãe de não sei o que é tia de não sei o que lá, e quando você vê, você fica, meu Deus, quem são essas pessoas? E é muito legal como você se familiariza rápido com os personagens, e quando você já tá num certo ponto da história, em que parece que você tá no meio de pessoas reais também, que você conhece todo mundo ali, todo mundo já tá muito fresco na sua cabeça, mas eu recomendo você fazer essa fichinha no começo, me ajudou bastante. Ele também é um livro muito imersivo, muito visual. Eu tava percebendo que, por mais que eu tava nesse começo introdutório, falando muito sobre quem era cada personagem, ainda não estavam rolando as tretas, mesmo assim, eu tava conseguindo visualizar tudo, tava como rodando um filme na minha cabeça dessa história. A história, por grande parte, ela é mais voltada pra cotidiano, pra dramas familiares, e não tanto coisas pesadas e tensas, tipo no Pequenas Grandes Mentiras. Eu odeio ficar comparando e voltando falando disso, mas enfim, é porque é a base que eu tenho, eu só li um outro livro dela. Mas no Pequenas Grandes Mentiras, a gente tem cada mulher ali da história, cada protagonista, ela passa por alguma coisa muito tensa em casa, então tipo abuso e violência e enfim, muitas coisas assim. Aqui tem algumas coisas tensas também, mas ele é muito mais sobre cotidiano e familiar, até a gente descobrir o conteúdo da carta. Tá? Veja bem. Esses aspectos mais thrillerísticos, né? No Pequenas Grandes Mentiras tem um assassinato, tem um negócio lá. Aqui a gente só vai descobrir esses aspectos mais de thriller bem depois. Então ele tem, mas não é o foco da história. Mas ao mesmo tempo é um pouco. Enfim. Assim, depois dessa introdução fica viciante, muito legal de acompanhar. É um toquezinho de novelinha e drama familiar daquele jeito que você fica tipo igual vendo o vizinho bater boca. Você fica assim no muro, vendo o que tá rolando assim na rua, das pessoas batendo boca. É desse jeito, você fica muito querendo ficar no muro vendo as tretas rolar. Os últimos 20% desse livro são malucos, são frenéticos, são muito bons. O epílogo é perfeito, todo mundo fala do epílogo desse livro. O epílogo, gente, é genial, é muito, muito bom mesmo. É uma sacada que, assim, o livro vale a pena pelo epílogo. Se você não estiver gostando dessa leitura, vai até o final, porque o epílogo é maravilhoso. Não, mas assim, eu acho que é um livro que mesmo se você não estiver achando tudo isso, ainda assim vai te prender e ainda assim você vai querer saber o que acontece, sabe? E é muito legal porque quando a Cecília descobre o segredo, esse segredo vai corroendo ela e ela vai ficando muito bitolada com isso e ela vai ficando, tipo, vai afetando muito no dia a dia dela, sabe? Ela fica meio, as pessoas começam a falar com ela, ela não presta muita atenção. Aí o povo fala, nossa, você tá muito estranha. É claro que ela tá estranha, ela tá com um negócio na cabeça, um segredo que ela acabou de descobrir, e isso vai mudando muito a personalidade dela. Esse desenvolvimento é muito legal, inclusive. Enfim, gostei bastante, mais uma vez solidificando a Liane Moriarty. Quero muito ler os restantes dos livros dela, tem mais 3, se eu não me engano, que falta pra eu ler. Tenho Até que a Culpa Nos Separe, Que a Alice Se Esqueceu, 9 Desconhecidos. Tem mais algum? Não sei. Essa mulher escreve bastante também. É o nosso Stephen King. Aí eu li Ratos, do Gordon Reese. Esse livro tá na minha estante desde 2013. Eu comprei ele quando eu comecei o meu canal. Eu via muito falar dele no Booktube no geral na época. Todo mundo tinha esse livro e eu também fui no pensamento de manada, que eu sou, meu jeitão. E daí eu comprei também esse livro e ele ficou. Eu falei, vou dar uma chance. Vou pegar ele, que também é bem curtinho. E eu sei que ele tem uns aspectos também meio pesados, meio thrillers. Eu já tava nessa vibe, então vamos nessa vibe, entendeu? Aqui em Ratos, a gente acompanha é com esse H o nome dela. Esqueci o nome da personagem. Shelley. A Shelley, ela é uma criança também. E ela tá na escola. Ela tinha 3 amigas. E elas eram muito próximas, era um grupinho, tudo mais. Só que daí, essas amigas cresceram e elas começaram a divergir um pouco os interesses. Então as amigas, elas ficaram meio emo, assim, sabe? De fazer moicano e pintar a cara aqui de preto, não sei o que, e ouvir rock, e usar colares de correntes, não sei o que. Elas ficaram essa coisa meio emo, assim, meio rocker. E a menina, a nossa protagonista, ela não seguiu pra esse caminho. Ela quis ser uma coisa... As amigas ficaram muito delinquentes e ela ficou muito estudiosa, ela queria tirar as notas altas, então houve esse conflito de interesse. Só que essas amigas que viraram delinquentes, elas não aceitaram isso muito bem e começaram a fazer muito bullying com a Shelley. Então, no começo a gente vai vendo essas cenas e os bullying são muito pesados e é uma cena... Nossa, eu só li livros leves
mês, né? Esse mês foi só de leitura leve, hein? Sem depressão, sem sofrimento, só coisa boa, arco-íris. Quero saber de depressão e de coisas pra baixo. Sendo irônico no caso, né? Mas assim, a gente vai ter essa parte do bullying que é bem intenso. Então, mais uma vez, outro gatilho aqui pra esse livro, se você tiver algum problema com isso. Daí, acontece uma coisa tão tensa, que ela é obrigada a sair da escola e a mudar com a mãe. Ela muda de casa, pra você ter noção. Então, a mãe dela pega a filha e elas vão morar num campo, assim, numa coisa, tipo... Nessas casas, nos Estados Unidos tem bastante disso, né? Nessas casas mais do subúrbio que fala? Não sei. Que fica mais longe da cidade, então ela fala que ela não tem vizinho, não tem ninguém ao redor, pra chegar na casa dela é uma estradinha, enfim. Só que daí, acontecem coisas... que assim, eu fiquei chocado. Não vou contar pra vocês, porque é a grande reviravolta dessa história, é um grande plot twist, que acontece ali em 30%, mais ou menos, tá? Aguardem, porque acontece uma coisa muito maluca nesse livro, e ele toma um rumo muito diferente do que eu tava imaginando. Antes de eu começar a ler esse livro, eu já tinha pego uns 3 livros pra ler, mais ou menos. Eu lia, tipo assim, 3 capítulos e não me sentia investido. E eu tava querendo alguma coisa que eu ficasse preso na história logo de cara. E foi o que aconteceu com isso daqui. Eu comecei a ler e no mesmo momento eu já fiquei intrigado. A escrita é simples, mas ela é muito cativante. Você, como eu disse, você é introduzido com essas coisas do bullying, você fica muito querendo saber o que vai acontecer com essa menina. E é engraçado porque no começo da história a gente não tem muito diálogo da mãe e da filha conversando. A gente tem muito sobre a parte interna do pensamento dela e também uma coisa meio fatos, assim, tipo um contar e não mostrar, mas não de uma forma tão ruim. Ele vai contando algumas coisas que rolaram. Só nisso é muito legal, porque só nisso você já consegue perceber como é a personalidade da mãe, como é a personalidade da filha. Eu acho que elas se tornaram pessoas muito reais, muito rápido na minha cabeça também. E isso foi super bacana. Eu amei essa comparação com ratos, gente. É um conceito que o livro traz, o livro inteiro ele fala sobre isso, que é muito bacana. Então, por exemplo, né, a menina ela sofre bastante ali o bullying. Então fala assim, pessoas normais revidariam, pessoas normais fariam alguma coisa, ia lá e denunciava, mas a gente não, nós somos ratos, a gente se esconde. Então, a mãe e a filha, elas têm muito disso. Tipo, a mãe também, ela sofreu muito porque ela casou com um cara, o cara fez ela parar de trabalhar, era uma grande advogada, aí ela parou de trabalhar pra cuidar da filha e no final das contas ele deixou ela. E daí ela fica com a filha, sem emprego, passaram-se 10 anos e ela perdeu o jeito ali com o negócio da advocacia. Aí ela tem que se virar com um trabalho medíocre e ganhar pouco e fazer muito. Enfim, ela tá lascada na vida também. Ela poderia ter feito alguma coisa, mas ela não fez porque ela é um rato. Então é muito legal esse conceito de ratos, é sensacional. Aí acontece essa reviravolta em 30%. E é muito interessante porque a mãe e a filha, elas estão frustradas, elas estão com raiva de sempre levar chulapada nas costas, de sempre ser o capacho dos outros. E elas estão puta. Aí acontece uma coisa em 30% que elas meio que tipo falam, chega! Extravasa toda essa raiva que elas estão dentro delas. E essa reviravolta é o que vira a história de ponta cabeça. E é uma coisa muito inesperada. E é uma coisa muito que eu fiquei... Meu Deus, o que está rolando aqui? É muito bizarro, ele entra muito assim num âmbito mais thriller, num negócio mais Stephen King, num negócio até um pouco de terror. Eu fiquei, gente, o que virou esse livro? Do nada. Eu não posso contar o que acontece porque seria spoiler, mas essa coisa que acontece vai mexendo muito com essas duas personagens. E eu também não posso fazer, eu tenho uma comparação muito boa na minha cabeça aqui de um outro livro, mas também se eu falar, vou entregar qualquer reviravolta. Mas isso vai me mexendo muito com o psicológico das duas, então também vira um pouquinho dessa coisa de suspense psicológico. Elas vão ficando totalmente paranoicas e tem algumas descrições em alguns momentos que é, assim, muito louco. Eu confesso que, assim, o livro ele criou um pouco de expectativa com essa coisa do bullying. Não é muito sobre isso, no final das contas, assim, eu achei que ia ter a vingança, ela ia lá e tacar fogo nas meninas, entendeu? E não é sobre isso, então eu criei uma expectativa por esses primeiros 30% e o livro, depois disso, foi outra coisa totalmente diferente. Então, isso talvez tenha me incomodado um pouquinho, mas também o rumo que ele tomou foi igualmente legal. É assim, fica muito mesmo similar a uma história do Stephen King. Até o tom da narrativa fica bem parecido com o Stephen King. E eu digo isso da melhor forma possível, tá? Não como uma crítica, como um elogio mesmo. Eu só confesso que não era o que eu tava afim de ler no momento. Eu acho que eu preferi uma história que fosse por um rumo diferente. Mas assim, o que eu li eu gostei também. Então foi um livro que valeu super a pena. Enfim, agora vocês vão ter que ler esse livro pra saber qual que é essa reviravolta. E se você já leu, conta aqui pra mim nos comentários. Se você já sabe o que acontece, se você lembra e tá fresco na sua memória, comenta assim, eu sei que você tá sentindo, Zé. Enfim, se qualquer livro que eu contei aqui pra vocês hoje, esse foi meu último, tá? E acabou, essas foram minhas leituras. Parece que eu lia antes 15 livros no mês. Eu lia antes, agora eu só
Toliquato. Acontece, né? Enfim, clima de Bienal. Mas comenta aqui comigo se você já leu algum desses livros, o que você achou, se você concorda, se você discorda. Comentando você super ajuda o engajamento aqui do canal. Dá um likezinho também pra auxiliar. No momento que esse vídeo tá indo ao ar, já tá rolando a maratona literária, então espero que vocês tenham aí ótimas leituras, espero que esteja sendo bom pra vocês. E já aproveita, coloca algum desses livros aqui na TBR também. No mais, é isso, deixa o seu joinha antes de ir embora. Se você quiser receber conteúdo extra desse canal também, não deixe de assinar o programa de membros, fica sempre aqui na descrição, junto com todas as minhas outras redes sociais. Vai lá, me segue nas outras redes sociais. Eu sei que a gente às vezes tem um pouquinho de preguiça de sair do vídeo e parar lá no Instagram ou lá no Twitter pra seguir. Eu sou muito desligado com isso, gente. Eu tenho amigos muito próximos que às vezes eu vejo que eu nem sigo a pessoa no Instagram, porque eu sou muito desligado com isso. Eu interajo, eu respondo stories, eu vejo tudo, mas no final das contas eu percebo que eu nem sigo a pessoa. E é normal, tá tudo bem, né? Mas assim, vão lá me seguir, tá bom? Nas redes sociais, que ajuda muito também pra gente conseguir fazer uns publi de vez em quando. Fica aí as recomendações de hoje. 4 livros, né, na verdade, uma linha e-book. 4 livros muito incríveis e, inclusive, a Guerra da Papoula, lançamento. Vou ficando por aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!